para a contratação de Sinisterra. De acordo com a Sky Sports, um dos mais respeitados veículos de comunicação da Inglaterra, o acordo entre Bournemouth e Cruzeiro já está fechado. Cruzeiro, mais cauteloso, espera pela chegada do Sinisterra em Belo Horizonte para a realização de exames médicos e assinatura de contrato, empréstimo de uma temporada com opção de compra já definida. Vale a lembrança de que o Sinisterra, atacante de lado de campo com bons números e ótimos vídeos para você assistir por aí, ele custou ao Bournemouth 140 milhões de reais na temporada passada, havia sido comprado do Leeds. Confesso que me surpreendi com o fato de o Cruzeiro ter conseguido contratar um jogador desse preço por empréstimo com opção de compra. O técnico do Bournemouth chegou a falar sobre o Sinisterra, admitindo que ele fica de fora da partida de estreia do Bournemouth na Premier League, jogo marcado para esse final de semana contra o Liverpool, nem foi relacionado para a viagem. A tendência é que o Sinisterra embarque nas próximas horas rumo a Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar com a Raposa. Um dos dois alvos para o ataque está sendo contratado. O Cruzeiro ainda tem tratativas com outros jogadores e sonha em fechar, por exemplo, com o Matheus Gonçalves, atleta de só 19 anos de idade, meio atacante que pertence ao Flamengo. Bora falar agora sobre Lautaro Dias, o atacante do Cruzeiro, por muito pouco não virou reforço do Grêmio. Negociação chegou a ser dada como certa entre o representante do atleta e o Grêmio. Acontece que na última hora o Cruzeiro decidiu mudar as condições do negócio. Lautaro Dias, argentino de 27 anos de idade, comprado por 16 milhões de reais do Independiente Del Valle, estava indo por empréstimo até o fim da temporada. Foi quando o Cruzeiro optou por frear a negociação e dizer que ele só sai em ofertas definitivas. A ideia da Raposa é recuperar os 16 milhões de reais investidos quando da compra do jogador. Lautaro, que já havia tido seu nome aprovado pelo Mano Menezes, e esse namoro entre Lautaro e Grêmio começou em 2023, antes mesmo da chegada do jogador à Raposa. Lautaro, que na atual temporada, especialmente depois da chegada de Leonardo Jardim, perdeu espaço no Cruzeiro e tem jogado muito pouco. Queria dividir com vocês a frase de uma pessoa envolvida nas tratativas, abre aspas, estava tudo muito adiantado, mas na última hora o Cruzeiro mudou as condições e afirmou que não aceitaria empréstimo, fecha aspas. Nesse momento, Cruzeiro e Ceará discutem o repasse em definitivo de Lautaro. Lautaro está cogitando, está conversando também com os dirigentes do Ceará. O vovô já sabe que precisará desembolsar cerca de 16 milhões de reais, custo salarial do jogador cerca de 600 mil por mês. A informação importante desta quinta-feira tem a ver com William, lateral direito. Trouxemos, depois do jogo lá contra o Botafogo, e numa fala do próprio William, que ele vinha jogando ali e fazendo tratamento ao mesmo tempo, né? Por causa daquela pancada ainda do jogo com o Grêmio, do Kahneman. Foi uma pancada muito forte, então deu uma contusão ali na pancada, uma contusão muscular. E aí o William ficou esse período jogando, e principalmente depois da fratura que sofreu o Fagner. Só que na última avaliação, o Cruzeiro identificou que tinha uma possibilidade dele continuar jogando e ter uma lesão mais séria. Então o que o departamento médico definiu? Tirar o William de combate neste momento, ele faz trabalhos específicos, tratamento também, e por isso é pouco provável que ele atue na segunda-feira diante do Mirassol. É mais um problema para o técnico Leonardo Jardim. Então o Cruzeiro não deve ter o William e já não teria Kaique, Lucas Romero e Christian. Para a vaga do Kaique é o Cauã Prates. Para a vaga do Romero, aí tem o próprio Eduardo, o Matheus Henrique. O Matheus Henrique é opção também para a vaga do Christian. Tem o Wallace. E na direita, aí o Leonardo Jardim vai ter que pensar em uma alternativa. O Jonathan Jesus, quando não teve lateral aquela vez, foi ele o escalado. O Romero poderia ser uma opção, mas está suspenso. Na base, os dois de ofício na base estão machucados. O Vitor Jesus está na transição e o Nicolas está no departamento médico. Então, vamos aguardar e ver o que o Cruzeiro vai ter de opção com o técnico Leonardo Jardim. Hoje, por exemplo, até o Crias da Toca que postou, o lateral direito Otávio Gabriel, ele tem 16 anos apenas, já passou por seleção sub-17, né, de base. E aí, vamos aguardar, né, qual será a alternativa para o técnico Leonardo Jardim,
para este compromisso. Claro que este garoto aí não vai chegar já, se for relacionado, né, não iria chegar já jogando, penso, na lateral direita. Mas é fato que o William, pouco provável que ele tenha condição de atuar diante da equipe do Mirassol. Mas também não é um problema que vai tirar o William aí de combate por muito tempo. O atleta, para outra semana aí, para o duelo com o Internacional, já deve ter condição. Caso contrário, para o primeiro jogo da fase de quartas de final da Copa do Brasil, diante da equipe do Atlético Mineiro. Então, essa é a questão sobre o William neste momento, devendo aí ser mais uma baixa no duelo lá em Mirassol. Mas até lá tem tempo ainda para a gente falar mais sobre isso. Sobre mercado. Hoje o técnico do Bournemouth fez uma entrevista, ou deu uma entrevista, né? O clube inglês estreia na Premier League fora de casa contra o Liverpool e não terá Luiz Sinisterra. Porque dentro daquilo que a gente já falou, processo muito avançado, uma negociação aí com todos os valores já estabelecidos. O que o Cruzeiro paga ao clube inglês, o que o Cruzeiro paga ao Sinisterra, o que paga de comissão, de luvas, tudo isso já tinha sido acertado, né? Então, agora é a questão burocrática, e eu quero chamar a atenção aqui de todo mundo mais uma vez, que o atleta, ele será submetido a exames e só depois disso, de assinar toda a papelada, é que o Cruzeiro vai anunciar a contratação de Luiz Sinisterra. Então, cautela, gente, cautela, só mais um pouco, não custa nada. O jogador já é do Cruzeiro? Não. Tem uma possibilidade muito grande? Sim. Então, todos os passos aí estão sendo seguidos do jeito que tem que acontecer. Nada vai ser aí alterado, pelo menos é a informação que a gente tem, mas hoje o cenário é totalmente favorável para que o Sinisterra seja mesmo jogador do Cruzeiro pelos próximos anos. Então, vamos acompanhar todos os passos e quando assinar tudo ficar pronto, vai definir se ele faz os exames aqui ou se ele já adianta os exames lá na Inglaterra. Quando tudo isso ficar pronto, aí o atleta acerta os detalhes da mudança. Ele está deixando um país, gente. Não é saindo ali de Contagem e vindo para BH, não. É lá na Inglaterra, né? Então, tem uma vida lá há um tempo já, inclusive. Então, calma. Na hora certa, tudo vai ser definido. Mas é o que a gente repete. O Luiz Sinisterra tem tudo aí para ser realmente jogador do Cruzeiro. O clube quer, o jogador quer, o staff, o clube inglês. Então, tudo isso já apalavrado, né? É questão aí de documentação mesmo, exame, e ele ser autorizado pelo clube a vir a Belo Horizonte. Vamos seguir acompanhando aí nos próximos dias, até o início da semana que vem. Acho que tudo já estará resolvido e Luiz Sinisterra poderá ser mesmo reforço do Cruzeiro. Enquanto isso, a diretoria também buscando outras opções no mercado. O Cruzeiro quer mais um atacante, isso é fato. Se vai ser um beirada, com características aí para jogar também como centroavante, isso vem sendo conversado, definido, discutido ali no departamento de futebol, né? Com as opções sendo apresentadas pelo Joaquim Pinto. Aí, claro, tem o Leonardo Jardim e todo o departamento de futebol do Cruzeiro. Mas é fato que, vindo o Luiz Sinisterra, o Cruzeiro parte para mais uma contratação, porque a ideia sempre foi ter dois atacantes. Sobre zagueiro, isso dá pra gente falar que o cenário mudou um pouco nos últimos dias, né, ou nas últimas semanas. O Jonathan Jesus, quando entrou, mostrou que pode ser uma peça confiável. Tem o Fabrício Bruno e o Vidalba. No início agora de setembro, tem o João Marcelo, para já voltar aos treinamentos com bola. Então, a ideia é aproveitar esses todos e, além disso, o Bruno Alves, ele vai voltar a Belo Horizonte depois de jogar aí pelo Campeonato Brasileiro Sub-20
com um olhar diferente, porque foi muito bem na seleção brasileira sub-20. Então é um garoto que todo mundo gosta, que tem potencial técnico e aí, precisando, pode ser também uma opção para este elenco profissional do Cruzeiro. Por isso, a busca por zagueiro neste momento foi paralisada. É a informação que a gente pode trazer para todos vocês aqui na Samuca TV. Tá falado, pessoal? Para a contratação de Sinisterra. De acordo com a Sky Sports, um dos mais respeitados veículos de comunicação da Inglaterra, o acordo entre Bournemouth e Cruzeiro já está fechado. Cruzeiro, mais cauteloso, espera pela chegada do Sinisterra em Belo Horizonte para a realização de exames médicos e assinatura de contrato, empréstimo de uma temporada com opção de compra já definida. Vale a lembrança de que o Sinisterra, atacante de lado de campo com bons números e ótimos vídeos para você assistir por aí, ele custou ao Bournemouth 140 milhões de reais. Na temporada passada havia sido comprado do Leeds. Confesso que me surpreendi com o fato de o Cruzeiro ter conseguido contratar um jogador desse preço por empréstimo com opção de compra. O técnico do Bournemouth chegou a falar sobre o Sinisterra, admitindo que ele fica de fora da partida de estreia do Bournemouth na Premier League, jogo marcado para esse final de semana contra o Liverpool, nem foi relacionado para a viagem. A tendência é que o Sinisterra embarque nas próximas horas rumo a Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar com a Raposa. Um dos dois alvos para o ataque está sendo contratado. O Cruzeiro ainda tem tratativas com outros jogadores e sonha em fechar, por exemplo, com o Matheus Gonçalves, atleta de só 19 anos de idade, meio atacante que pertence ao Flamengo. Bora falar agora sobre Lautaro Dias, o atacante do Cruzeiro, por muito pouco não virou reforço do Grêmio. A negociação chegou a ser dada como certa entre o representante do atleta e o Grêmio. Acontece que na última hora o Cruzeiro decidiu mudar as condições do negócio. O Lautaro Dias, argentino de 27 anos de idade, comprado por 16 milhões de reais do Independiente Del Valle, estava indo por empréstimo até o fim da temporada. Foi quando o Cruzeiro optou por frear a negociação e dizer que ele só sai em ofertas definitivas. A ideia da Raposa é recuperar os 16 milhões de reais investidos quando da compra do jogador. Lautaro, que já havia tido seu nome aprovado pelo Mano Menezes, e esse namoro entre Lautaro e Grêmio começou em 2023, antes mesmo da chegada do jogador à Raposa. Lautaro, que na atual temporada, especialmente depois da chegada de Leonardo Jardim, perdeu espaço no Cruzeiro e tem jogado muito pouco. Queria dividir com vocês a frase de uma pessoa envolvida nas tratativas, abre aspas, estava tudo muito adiantado, mas na última hora o Cruzeiro mudou as condições e afirmou que não aceitaria empréstimo, fecha aspas. Nesse momento, Cruzeiro e Ceará discutem o repasse em definitivo de Lautaro. Lautaro está cogitando, está conversando também com os dirigentes do Ceará. O vovô já sabe que precisará desembolsar cerca de 16 milhões de reais, custo salarial do jogador cerca de 600 mil por mês. A informação importante desta quinta-feira tem a ver com William, lateral direito. Trouxemos, depois do jogo lá contra o Botafogo, e numa fala do próprio William, que ele vinha jogando ali e fazendo tratamento ao mesmo tempo, né? Por causa daquela pancada ainda do jogo com o Grêmio, do Kahneman, que foi uma pancada muito forte, então deu uma contusão ali na pancada, uma contusão muscular. E aí o William ficou esse período jogando, e principalmente depois da fratura que sofreu o Fagner. Só que na última avaliação, o Cruzeiro identificou que tinha uma possibilidade dele continuar jogando e ter uma lesão mais séria. Então o que o departamento médico definiu? Tirar o William de combate neste momento, ele faz trabalhos específicos, tratamento também, e por isso é pouco provável que ele atue na segunda-feira diante do Mirassol. É mais um problema para o técnico Leonardo Jardim. Então o Cruzeiro não deve ter o William e já não teria Kaique, Lucas Romero e Christian. Para a vaga do Kaique é o Cauã Prates. Para a vaga do Romero, aí tem o próprio Eduardo, o Matheus Henrique. O Matheus Henrique é a opção também para a vaga do Christian. Tem o Wallace. E na direita, aí o Leonardo Jardim vai ter que pensar em uma alternativa. O Jonathan Jesus, quando não teve lateral aquela vez, foi ele o escalado. O Romero poderia ser uma opção, mas está suspenso. Na base, os dois de ofício na base estão machucados. O Vitor Jesus está na transição e o Nicolas está no departamento médico. Então, vamos aguardar e ver
o que o Cruzeiro vai ter de opção com o técnico Leonardo Jardim. Hoje, por exemplo, até o Crias da Toca que postou, o lateral direito Otávio Gabriel, ele tem 16 anos apenas, já passou por seleção sub-17, né, de base. E aí, vamos aguardar, né, qual será a alternativa para o técnico Leonardo Jardim para este compromisso. Claro que este garoto aí não vai chegar já, se for relacionado, não iria chegar já jogando, penso, na lateral direita. Mas é fato que o William, pouco provável que ele tenha condição de atuar diante da equipe do Mirassol. Mas também não é um problema que vai tirar o William aí de combate por muito tempo. O atleta, para outra semana aí, para o duelo com o Internacional, já deve ter condição. Caso contrário, para o primeiro jogo da fase de quartas de final da Copa do Brasil diante da equipe do Atlético Mineiro. Então, essa é a questão sobre o William neste momento, devendo aí ser mais uma baixa no duelo lá em Mirassol. Mas até lá tem tempo ainda para a gente falar mais sobre isso. Sobre mercado. Hoje o técnico do Bournemouth fez uma entrevista, ou deu uma entrevista, né? O clube inglês estreia na Premier League fora de casa contra o Liverpool e não terá Luiz Sinisterra. Porque dentro daquilo que a gente já falou, processo muito avançado, uma negociação aí com todos os valores já estabelecidos. O que o Cruzeiro paga ao clube inglês, o que o Cruzeiro paga ao Sinisterra, o que paga de comissão, de luvas, tudo isso já tinha sido acertado, né? Então, agora é a questão burocrática, e eu quero chamar a atenção aqui de todo mundo mais uma vez, que o atleta, ele será submetido a exames e só depois disso, de assinar toda a papelada, é que o Cruzeiro vai anunciar a contratação de Luiz Sinisterra. Então, cautela, gente, cautela, só mais um pouco, não custa nada. O jogador já é do Cruzeiro? Não. Tem uma possibilidade muito grande? Sim. Então, todos os passos aí estão sendo seguidos do jeito que tem que acontecer. Nada vai ser aí alterado, pelo menos é a informação que a gente tem, mas hoje o cenário é totalmente favorável para que o Sinisterra seja mesmo jogador do Cruzeiro pelos próximos anos. Então, vamos acompanhar todos os passos e quando assinar tudo ficar pronto, vai definir se ele faz os exames aqui ou se ele já adianta os exames lá na Inglaterra. Quando tudo isso ficar pronto, aí o atleta acerta os detalhes da mudança. Ele está deixando um país, gente. Não é saindo ali de Contagem e vindo para BH, não. É lá na Inglaterra, né? Então, tem uma vida lá há um tempo já, inclusive. Então, calma, na hora certa tudo vai ser definido, mas é o que a gente repete, o Luiz Sinisterra tem tudo aí para ser realmente jogador do Cruzeiro. O clube quer, o jogador quer, o staff, o clube inglês, então tudo isso já apalavrado, né? É questão aí de documentação mesmo, exame, e ele ser autorizado pelo clube a vir a Belo Horizonte. Vamos seguir acompanhando aí nos próximos dias, até o início da semana que vem. Acho que tudo já estará resolvido e Luiz Sinisterra poderá ser mesmo reforço do Cruzeiro. Enquanto isso, a diretoria também buscando outras opções no mercado. O Cruzeiro quer mais um atacante, isso é fato. Se vai ser um beirada, com características aí para jogar também como centroavante, isso vem sendo conversado, definido, discutido ali no departamento de futebol, né? Com as opções sendo apresentadas pelo Joaquim Pinto. Aí, claro, tem o Leonardo Jardim e todo o departamento de futebol do Cruzeiro. Mas é fato que, vindo o Luiz Sinisterra, o Cruzeiro parte para mais uma contratação, porque a ideia sempre foi ter 2 atacantes. Sobre zagueiro, isso dá pra gente falar que o cenário mudou um pouco nos últimos dias, né, ou nas últimas semanas. O Jonathan Jesus, quando entrou, mostrou
que pode ser uma peça confiável. Tem o Fabrício Bruno e o Vidalba. No início agora de setembro, tem o João Marcelo, para já voltar aos treinamentos com bola. Então, a ideia é aproveitar esses todos e, além disso, o Bruno Alves, ele vai voltar a Belo Horizonte, depois de jogar aí pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, com um olhar diferente, porque foi muito bem na Seleção Brasileira Sub-20. Então é um garoto que todo mundo gosta, que tem potencial técnico e aí, precisando, pode ser também uma opção para este elenco profissional do Cruzeiro. Por isso, a busca por zagueiro neste momento foi paralisada. É a informação que a gente pode trazer para todos vocês aqui na Samuca TV. Tá falado, pessoal?
said